Olá para você que está chegando aqui pelas nossas redes sociais, eu sou o Fernando Calisto e esse é o Pode Ver, o podcast do Jornal Verdade. E hoje estamos recebendo mais uma vez uma pessoa muito importante, uma pessoa relacionada aí com várias causas, uma delas é a causa animal, que é a Maísa Caluf. A Maísa Caluf é advogada, ela também é ativista e defensora da causa animal. É um prazer mais uma vez receber Maísa aqui, a Maísa que eu já conheço há muito tempo, né? E ela está chegando aqui hoje para a gente falar sobre vários temas e tem muita coisa relacionada à causa animal. Seja bem-vinda, Maísa. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com você, nesse meu retorno, né, e eu estou muito feliz, vamos conversar sobre causa animal e o que tiver ao meu alcance aí, vamos trazer de informação aí para a população. Maravilha, Maísa, a gente sabe que a causa animal... Todo mundo tem uma questão na casa animal, né? Porque todo mundo tem um animalzinho, ou um parente tem, ou tem esse relacionamento com relação a isso. E a gente sabe que não são todos que tratam bem os animais, né? Existem os maus tratos também. Eu queria saber de você, primeiramente, se existem aí muitas... quais são as punições vigentes hoje para as pessoas que causam maus tratos, né? Porque o que acontece? Se a pessoa maltrata e passa impune, ela vai continuar maltratando. Mas eu sei que foi... como posso te falar? Ela era mais amena, hoje já está mais grave essa questão. Eu queria saber com você como estão as punições com relação aos maus tratos animais hoje em dia. Infelizmente, a incidência de maus tratos ainda é muito grande no nosso país. Mas com a lei de sanção, né, que aumentou a pena pelo crime de maus tratos animais, que antes era de 1 a 3 anos de reclusão, de detenção, desculpa, e agora é de 2 a 5 anos de reclusão, as coisas estão melhorando um pouco. Falta muito a questão da fiscalização para que seja imposta essa lei. Porque não adianta existir uma lei, não adianta endurecer, as pessoas pedem crime hediondo, pedem aumento da pena, mas se não tiver alguém para aplicar, não tem como a gente ter resultado com relação a isso. Então, precisa de uma cooperação entre a população, as autoridades policiais e o poder judiciário num todo. Só assim a gente vai conseguir melhorar essa situação de crime de maus tratos contra os animais. É interessante você entrar nessa questão de que precisa aí de lei e tudo mais. A gente sabe que em Franca tem uma lei contra os fogos de estampido, né? Que é um problema sério, um problema grave, que não afeta somente os animais. Pessoas com autismo, pessoas com problemas também afetam. Mas aí, a dúvida que nos resta é o que fazer, Maísa. A gente sabe que agora na virada do ano foi menor do que já foi das outras vezes, mas hoje em dia, o que fazer realmente para resolver esse problema? Porque tem animais que têm problemas, ataques epiléticos, que chegam até morrer, se batem, se debatem, porque é um problema. Acho que o ouvido é muito sensível, acaba atrapalhando e criando até maiores problemas para eles. O que fazer? Como você denuncia isso? Você não sabe de onde vem, o fogo tá lá no céu, e aí, como funciona? Primeiro você tem que descobrir de onde está vindo esses fogos, né? A lei, nós temos uma lei na cidade de Franca e temos uma lei estadual agora, e desde 2021, né, na verdade. Então, você precisa descobrir de onde está vindo e acionar o poder policial para que seja feita uma lavratura aí de auto e essa pessoa seja encaminhada para responder criminalmente, né, com relação à soltura. Precisa também uma forte... como que eu vou falar? Conscientização. Conscientização, isso mesmo, a palavra era essa. Conscientização da população, porque... as pessoas alegam que é bonito, que é festividade e tudo mais. Concordo, mas por que não usar, então, os fogos sem estampido? Exatamente. Né? Porque, na verdade, é bonito ali a luz, o show em si, né? Então, as pessoas sofrem, os animais sofrem, os idosos sofrem, os acamados sofrem, sabe? Então, precisa ter um pouco de empatia, a pessoa tem que ter um pouco de empatia e procurar não fazer esse tipo de coisa. Agora, se fizer, quem está do lado não pode fazer vista grossa. Exatamente. O que a gente teria que pensar com relação a isso? A gente já até, falando fora aqui, tem a questão de, às vezes, não vender, né? Porque abrir... Mas isso é uma coisa nacional, coisa federal que foge dessa alçada, né? Teria que vir lá de cima para não vender e tudo isso. Então, o que é necessário é uma conscientização das pessoas não comprarem, né? Porque se você não tem demanda, você não tem venda. Exatamente. Então, aí se as pessoas não compram, aí não
Então, acaba. Compra, se prefere, se quer ter essa, compra o sem estampido, compra só o de luz, que é mais Exatamente. bonito até que o barulho, né? Isso. É aquela máxima, o poder emana do povo. Exatamente. Então, tá na mão do povo. Não quer que faça, sabe? Você tem um animalzinho que sofre, você tem uma criança autista dentro de casa. Você não concorda? Não compra. O teu vizinho vai ver, ele vai ficar com vergonha, ele não vai comprar. O parente dele vai ver, vai ficar com vergonha, não vai comprar. E assim as coisas vão acontecendo. Então, né, no direito a gente chama de costume. Vai virando um costume. E aí, quem dera chegar um dia que não precise mais de leis, né? Porque aí a população vai, por si só, querer. Eu vou falar o seguinte, eu acho que hoje em dia, com leis, a gente já tem problemas. Uma sociedade sem leis, mas eu acho que seria, além de ser meio que utópico, né? Eu acho que poderia causar um caos aí, porque as pessoas hoje em dia leis não tem muitas isso. pessoas não sabem o seu limite, elas começam a ultrapassar o limite, e a gente já falou sobre isso, né? O seu limite vai até onde começa o do outro. Exato. Mas tem gente que não consegue entender isso. Exato, por isso que assim, o meu primeiro passo no tripé, na trilogia da causa animal, é educação. Eu acho que tem que começar lá de baixo, com as crianças, porque como eu passei por muitas escolas fazendo palestra e depois a gente retornava, a gente via na criança ali que realmente o futuro tá ali. Eles são cidadãos de amanhã. Então, você levando essa conscientização para a criança vai chegar em casa, ela vai cobrar o pai. Porque não tem nada melhor do que criança. Eles são espontâneos, eles são puros, né? E aí, vindo deles, ele vai cobrar o pai não vai fazer, e aí começa essa... Né? Foi o que eu te falei, o outro não faz. Então, assim, é passinho de formiga, mas tem que começar lá de baixo. Exatamente, porque a criança, ela vai ser o adulto de amanhã, né? Se ela já cresce ensinada, sabendo quais são os direitos de cada um, ela vai chegar lá na frente sabendo até onde ela pode ir. Exatamente. E como cuidar, e como criar, e como ter esse cuidado com os outros animais, com o ser vivo que tá ali, né? Porque tem gente que acha que na realidade porque é um animal, não tem. Não, ele tem o mesmo direito que você, não tem que ficar judiando dele, passar fome. Muitas pessoas pegam animais para criar e deixam jogado. Ou outros, vários vídeos você vê pela internet, eu queria saber... Gente, o coração dessa pessoa, às vezes nem tem, né? A pessoa pega o carro, vai até num distrito, sei lá onde vai, deixa o cachorro, você vê no vídeo, aí o cachorro, ele sai de carro, o cachorrinho sai correndo atrás, e é perigoso esse cachorro morrer de exaustão, porque ele não vai deixar de seguir o dono, é tanto amor que a gente sabe que tem ali, mesmo sendo maltratado, eu acho que, sabe que os animais sentem um dever para aquele tutor que cuidou dele, ou seja, vou gostar de você como gratidão eternamente, né? É mesmo caso daqueles que já são despejados ali, às vezes com casinha, com mantinha, até com vasilhinha de comida. Exato. E eles ficam ali. Às vezes a gente tenta resgatar e não consegue, ele fica agressivo, ou quando a gente consegue, tira, ele volta, se não tiver um esquema de proteção grande para ele não sair, para ele não, né, fugir. Porque ele fica ali, fiel, acreditando que o dono vai voltar para buscar ele. Então, assim, é muito triste. Não é fácil, não. E ele esperando ali, isso causa até nele, né? A gente tá num mês agora que é o mês de janeiro, que é o janeiro branco, né? Que é o mês relacionado à questão de problemas mentais, de doenças e tudo mais. E a gente sabe que os cachorros também têm, né? A gente sabe que o cachorro, existe a depressão animal, né? Existe. E você saberia falar... Como um cachorro, você sabe que aquele cachorro tá com depressão? Às vezes a pessoa que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, tem um cachorrinho lá, o cachorro tá meio cabisbaixo, quietinho, tá triste. Será que tem como saber que aquele seu cachorro tá em depressão? Fernando, o animal, ele não fala, não, né? Sim, exato. Então, assim, só que ele não fala com a palavra. Ele fala com gestos, fala vamos com dizer gestos. Então, assim, uma apatia que perdura, não quer comer... Fica sempre no cantinho, rabinho no meio das pernas. Pode pegar e levar no veterinário, sabe? Porque tem alguma coisa errada ali. Aí vai precisar fazer uma pesquisa. Muitos, assim, eu vou contar um caso meu. Uma cachorra que eu tinha, que começou a ter esses sintomas. E eu trouxe ela para o veterinário, tudo. E
fez exame de cabo a rabo, tudo bonitinho, sangue perfeito, hemograma, tudo que tinha direito, ultrassom, fez tudo perfeito. Nós fomos descobrir que ela estava com depressão, porque o meu outro cachorro tinha morrido. Então, a gente teve que ficar com ela, dar mais atenção, porque assim, eu tenho 14 cães, então assim, aí a gente dá atenção para todos, mas, né, tem aquele que requer por algum motivo. Sim. Eu tenho um que é cardíaco, eu tenho outro que, né, que é o meu de apoio emocional, então assim, aí ela solicitou isso da gente, né, um apoio maior para ela, mais passeio, brincadeira, para ela ir melhorando. E a salvação foi o gato que ficou, porque eram os 3 Entendi. super unidos. Era um gato, o meu Rottweiler e ela, uma vira-latinha. O Rottweiler morreu. O Rottweiler morreu. E aí ficaram os 2. Ela se apegou no gatinho? Ela se apegou no gatinho e aí ela foi melhorando. Então, sabe, esses sintomas assim de apatia, de não querer comer, de estar sempre no cantinho. Porque você chega, o cachorro vem correndo, ele quer brincadeira, ele quer estar perto. E o cachorro depressivo, ele não vem. Eles gostam muito, né? Ele é um amor incondicional. Quando eles querem, lá em casa eu tenho 2, né? E os 2 também ficam em cima o tempo inteiro. Eu tive que fazer até uma divisão, porque eles iam direto, né? E aí, quando eu tô lá no quarto, pra eles não ficarem indo lá, eles ficam chorando, reclamando, que eles querem porque querem ir lá. Eu falei, hoje não, né? Dá um tempo, ajuda, né? Ô, Maísa, você tocou num assunto interessante que a gente vai entrar nesse, que é a questão do cão de apoio emocional. Você disse que tem um, né? E a gente sabe que os cães que ajudam com pessoas com deficiência visual, né? Eles podem entrar em vários lugares porque são um apoio para essa pessoa, né? Essa pessoa não vê. Porém, o cão de apoio emocional, ele pode entrar em qualquer lugar? Eu posso levar meu cão de apoio emocional em qualquer lugar? Depende. É assim, o cão guia, né? Ele que tem é o cão guia, exato. o cão guia, é um cão de trabalho, considerado um cão de trabalho. Ele passa por um treinamento para chegar a ser nesse nível, né? Ser considerado um cão guia. E então tem uma lei específica para ele. Ele pode entrar em qualquer lugar, lei federal, não pode ser barrado em lugar nenhum se ele tiver com um tutor, né? Que ele é o condutor dessa pessoa. O cão de apoio emocional, ele não é considerado um cão de trabalho. Ele é um cão terapeuta, não vai passar por treinamento e ele só precisa, no caso, para poder entrar em alguns lugares e estar com seu tutor, muitas vezes de um laudo do psiquiatra, do psicólogo, do médico que acompanha essa pessoa, porque às vezes nem é um problema psicológico, né? Assim, é uma questão mesmo ali de apoio emocional, de ligação emocional muito forte, de dependência. Então, tendo um laudo médico, a pessoa vai poder levar o animal em alguns lugares, tá? Só que dificulta isso, porque aí você vê, o cão guia, ele tem que respeitar vários requisitos. Então, precisa de uma lei específica. Exato. Hoje existe uma tramitando na Câmara, ela estava no Senado, desceu agora para fazer alguns ajustes. E a gente está torcendo e está articulando para que seja aprovado o mais rápido possível, porque tem que respeitar alguns quesitos, como tamanho, como locais. Na verdade, a gente fala cão de apoio emocional, mas não é um cão de apoio emocional, é um animal de apoio emocional, porque tem pessoas que têm gato, que tem coelho, calopsita, e aí tem aquela ligação de dependência com a pessoa. Muito interessante. Entendeu? Então, assim, precisa mesmo que essa lei seja promulgada o mais rápido possível para que nós possamos circular com os animais aí de forma mais tranquila. Nós estávamos aí, assim, eu como advogada no caso, né, a gente estava vendo muitas ações para as pessoas poderem levar os animais de apoio emocional na cabine do avião. Uhum. E agora, de tanto... A jurisprudência já pacificou, então, assim, tem companhias que já nem precisa mais ação para poder ficar com o animal dentro da cabine. Você tem que respeitar alguns requisitos deles, óbvio, é aquilo que você falou, né?
seu direito acaba onde começa o meu, então a gente não pode, obviamente, entrar com um animal agressivo, a gente não pode levar, ter um animal que vai levar perigo para o outro, mas a pessoa, respeitando esses requisitos, ela já está amparada por jurisprudência, e aí algumas companhias já estão aceitando. O meu cachorro aqui em Franca, por exemplo, muita gente já conhece. Qual que é o seu? É o Luigi. O de Luigi. É o Luigi. Ele entra comigo em farmácia, ele entra comigo em supermercado, ele entra comigo até na clínica do meu médico. Então, assim... Já sabe. Já sabe. As pessoas já conhecem, já sabem. Mas nem todo mundo é assim. Entendi. E é interessante você tocar nesse assunto. Você me falou que você tem 14? 14 animais. Isso. Entre cachorro, gato? Não, 14 cachorros. E entre os 14, só o Luigi que é o seu... De apoio emocional. Nenhum outro supre essa necessidade. Não. Você encontra o seu apoio só nele. Exatamente. O Luigi, assim, é impressionante. No período que, assim, eu tive... um pouco afastada por questões de saúde, e o período que eu tava com depressão, uma depressão mais forte, ele também deprimiu, e ele não me largava por absolutamente nada, assim, o tempo todo comigo. Impressionante. Ele consegue, inclusive, prever algumas, antecipar algumas reações, crise de ansiedade, e aí ele já se posta de uma forma para me proteger daquilo, sabe? Quando eu tô entrando numa crise de ansiedade, ele vira de barriguinha pra cima, pra você brincar com ele. Pra me tirar a atenção do que poderia acontecer e virar uma crise, e aí não vira. É a mesma coisa, eu postei a respeito de um animal, de um cão, que ele identifica a insulina da tutora. Ele é capaz de identificar que ela tá baixa e ele avisa. É um dos sencientes, né? Que eles sentem o cheiro. Eu acho que pelo faro eles conseguem sentir que a quantidade de açúcar tá baixa no organismo da pessoa. Isso. E conseguem. É impressionante isso, né? Exatamente. Já tem cães, inclusive, que identificam câncer. Sim. Então... E essa questão desse... Recentemente eu vi um vídeo de um Golden Retriever, eles são muito inteligentes, né? E tinha uma das pessoas, eu acho que ela estava tendo um ataque epilético, ou tinha alguma questão, ou ela era autista. Então você vê que o cachorro, ela começa a se bater, né? Se debater. Ele entra entre ela e o braço, aí ele tira a mão dela para ela poder fazer carinho nele. Então é o tipo de animal que você sabe que o cão tem esse sentimento. Eu acho que os meus têm. Pelo menos a minha cachorra, acho que ela sente que vai chover. Porque começou a chover, ela late porque ela quer entrar dentro de casa. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que ela sabe. Ela acho que deve estar chovendo lá na Austrália, ela já tá reclamando pra entrar. Eu tenho certeza. Você não vê os passarinhos, já começa a cantar, já... gente, eles são demais. É impressionante. Eu sou suspeita. Mas assim, só um adendo. Sim. Nesse caso do animal que identifica a insulina e tudo mais, né? Ele já é considerado um cão de trabalho porque ele precisa de de estar sendo adestrado para isso, né? Então, ele já não é considerado só o cão de apoio emocional. Ele é um cão de trabalho mesmo. Cão de trabalho. O cão de apoio emocional, ele não necessariamente vai ter esse treinamento. Ele é aquele cão que cria um laço de dependência com o tutor. Entendi. Tão grande que a pessoa não vive sem ele não vive sem a pessoa. Entendi. E é até triste, mas e essa questão da separação depois? A gente sabe que tem esse apoio, né? Então pode acontecer dessa questão da separação depois. E aí tem a questão de como fazer, né? Você começar a criar já um outro de apoio emocional, porque querendo ou não, a gente sabe que os cachorros, infelizmente, não vivem a vida inteira, né? Eles vivem ali 18 anos, no máximo, 20 anos, bem cuidados. Então tem essa questão, né? Isso pode, às vezes, afetar, até prejudicar essa questão. Desculpa a pergunta. Não, é bom você tocar nesse assunto, porque eu vou falar por mim, tá? Sim. Eu nem gosto, assim, eu não consigo nem pensar... Eu imagino. nisso, né? O meu filho fala muito pra mim, meu namorado também fala, mãe, você tem que colocar na tua cabeça que um dia vai acontecer. Eu falo, tá, o dia que acontecer eu vejo. Porque a gente não conhece o dia de amanhã, pode ser eu que vou primeiro, então... Exatamente, a gente não sabe como é. Então, assim, não tem. Pra mim, não existe essa hipótese de eu já pensar em colocar um outro no lugar dele. Porque, pra você ver, eu tenho 14. Eu amo
incondicionalmente eles. Todos. Todos, eu sou apaixonada neles, mas o Luigi é aquele que tem a ligação mais forte comigo. Entendeu? Então, assim, inclusive, nós temos lei também tramitando que fala a respeito da questão de dar alguns dias de luto para pessoa que perde um Pro pet. tutor do animal do pet. Exatamente. Então... Porque, querendo ou não, ele passa a fazer parte da família, Com né? certeza. Então, a família é multiespécie. É multiespécie. Que até foi publicado essa semana a foto. Vou deixar claro, você que está ouvindo a gente, você pode mandar fotos para a coluna da Maísa, que aí ela publica a sua família multiespécie, né, Maísa? Mas eu acho que é uma questão que vale a pena isso, sabe? Porque ela faz parte da família, né? E a pessoa, ela sente essa perda. Querendo ou não, sente essa perda, né? Porque não, sem dúvida, sem dúvida. Os meus, assim... Toda vez que eu perdi um animal, eu fiquei de cama. Nossa, era assim, sabe? A gente vive o luto, sim, né? É uma pessoa, é alguém da família, É uma separação, né? Assim como toda outra, é triste. E pra eles também sim, né? Então, assim, no período que eu tava viajando muito, eu tinha que fazer videochamada pra ele poder comer. Mas ele te via? Ele te falava com ele olhava ou ele só ouvia? Ele olhava, mas eu acredito que ele identificava pelo som da voz. Pelo som da voz, né? creio eu, Então, eu tinha que conversar com ele e passar um período falando com ele. Mamãe tá aqui, tô fazendo isso, pra ele poder comer, porque ele não comia. Que coisa. Então... E aí, mas ao te ouvir, ele comia. Aí ele depois comia. Começa... depois que eu desligava, ele comia. Que legal. Então, mas assim, ele chegou a emagrecer muito, e aí eu tive que rever algumas saídas minhas, porque não tava dando. Teve que dar uma diminuída. Isso, e aí era trabalho, né? Porque assim, quando eu vou pra fora, geralmente eu levo ele. Você leva? Levo ele. Aí, mas você leva ele na caixinha, tem que levar ele na caixinha, né? Porque hoje em dia é obrigatório, pra se você viaja, porque acaba soltando e ele consegue ir tranquilamente. Não. O Luigi é extremamente... cheio de vontade, cheio de mania. Então, assim, eu vou ser sincera, ele não fica na caixinha. Aí tem sempre que ir alguém atrás com ele, segurando, porque ele quer ir no vento, ele quer ir na janelinha. Pra quem não sabe, o Luigi é um salsicha, né? É o famoso salsicha, o Dachshund. É um famoso salsicha, é lindinho, maravilhoso. Já saiu até na coluna da Maísa algumas vezes. Ele tá, não tem quem eu falei, quem me conhece ele. Ó, vamos entrar na questão dos animais. Sabe que tem que ter cuidado, as pessoas têm que cuidar. Mas e com relação aos animais soltos, né? A gente tem muitos animais soltos em Franca, até nas pistas aqui da região, e alguns acidentes aconteceram. Teve animais que acabaram sendo decepados com relação a isso. De quem é essa questão? A quem corresponde? O animal tá solto na pista. Você não sabe de quem que é. Quem é o culpado, Maísa? Em primeiro lugar, é o tutor, que deveria ter proporcionado ali um ambiente seguro para esse animal não se evadir. Bom, mas aí, suponhamos, o tutor, ele existe até você pegar aquele cavalo e levar para sua casa. Aí existe um tutor que vai buscar. Porém, se aquele cavalo causa um acidente para alguma pessoa, você não acha o tutor de maneira alguma. E aí? Aí vai depender do local que ele tá. Mas assim, a gente vê muito um jogo de empurra-empurra. Não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. E aí, o que acontece? Um acidente, né? A gente já teve vários acidentes, inclusive, aí, com óbito. Tanto do animal quanto da pessoa, né? Em rodovia, por conta de animal solto, né? Cavalo e vaca, enfim. E se tiver na rodovia, é da concessionária. Se tiver no perímetro urbano, é da prefeitura. Porém, depois fica esse jogo de empurra-empurra. Quando você liga, eu penso dessa forma, para a prefeitura e avisa, acho que ela não deve só informar, é da concessionária. Ela tem que tomar uma providência para poder avisar a concessionária, ir junto com a concessionária e recolher esse animal. Pelo menos registrar que ela está acionando o responsável legal por esse animal.
Porque fica esse jogo de empurra-empurra e o animal fica solto, nenhum quer assumir. E aí acontece esse tipo de tragédia. Semana passada aconteceu, né? Um cavalo que teve a cabeça decepada e por muito pouco a pessoa não se machucou. Muito ela se machucou, mas não foi grave. Então... E os acidentes são das formas mais absurdas que você imagina. Por exemplo, tinha uma professora minha de inglês lá na Grande Viradouro, né, quando a gente morava por lá, e ela estava indo para Bebedouro, que é uma cidade vizinha, 20 quilômetros lá. E quando ela passou assim, tinha vários cavalos correndo na rua. E ela estava indo com a janela aberta, o vidro. Ela disse que o cavalo veio, colocou o pescoço dentro da janela, e nisso ela capotou e acabou matando. E ela... Graças a Deus, na época não aconteceu nada com ela, mas porque o cavalo, ao pôr a cabeça dentro do carro, acho que travou o carro, e eles são pesados, né? Eles são fortes, né? Então deu um problema sério. Mas aí você não sabe de quem quem é o culpado, tudo isso, né? Essa é a questão. Então, aí é isso que eu tava falando, né? Porque se ele se não encontrou o animal que tá na rodovia, por exemplo, ele saiu do perímetro urbano de alguma forma. Ou então, de alguma... chácara, fazenda, sítio, e aí a responsabilidade da prefeitura sim, não adianta falar que não, né? Então, nós temos inclusive uma lei aqui em Franca que obriga esses animais serem microchipados. Só que a gente não vê fiscalização com relação a isso, não vê uma forte atuação do poder público para coibir que esses animais... depois que estão na rua, eles sejam recolhidos e microchipados devidamente e só encaminhados para um tutor responsável, que tem, inclusive, que cumprir alguns requisitos que está no Código de Obras e Posturas da nossa cidade, e não pode ser menor de 18, enfim, não pode ser reincidente, no caso de animal que sofreu maus tratos e tudo mais. Só que a gente não vê isso. Então, eles pegam os animais, levam para o canil municipal, leiloa e sem... Era necessário você ter esses pré-requisitos para você, além de reaver o animal, ou para pegar, né? Se você leiloar esse animal para a pessoa que for pegar, ele tem cumprir esses pré-requisitos, porque depois pode acontecer desse cavalo voltar para a rua aí, Exatamente. Eu penso assim, que ali, enquanto ele candidato àquele animal, deve ser feito um levantamento da vida dele para depois esse animal ser entregue. Então, visa-se muito a questão monetária e não visa-se a questão do bem-estar do animal e da população. Gente, causa animal é questão de saúde pública. Porque todo mundo pensa que causa animal é briga de ativista, que vai arrumar encrenca, que não quer que come boi, que não quer que maltrata o animal. A gente não quer mesmo, entendeu? Só que é questão de saúde pública. O animal que está na rua, ele pode, inclusive, transferir algumas moléstias aí, algumas doenças para a população, né? Então, assim, é questão de saúde pública. E eu falo mais, é questão de saúde pública, é questão de economia, porque a economia que está girando em torno disso tá altíssima. Do ano passado ficou entre as primeiras. É questão de educação, como eu tinha te falado, que tem que começar lá de baixo. Sim. Porque o cidadão de amanhã é a nossa criança hoje, e se você não educar, quem faz com o animal, faz com gente. Isso aí, inclusive, chama teoria do link, já está provada, é uma teoria do FBI, utilizada pelo FBI, né? Os psicopatas mais conhecidos dos Estados Unidos, eles começaram com animais. Começa, entre aspas, treinando com os animais para seguir... Exatamente. Então, é uma questão social, porque, assim, fiz um trabalho aqui na cidade, quando a gente recolheu ração e foi levar para as pessoas na pandemia, a gente via muito essa questão da pessoa, do tutor, às vezes, não ter condição nem para ela e tá ali com 20 cachorros, 15 cachorros. Então, é uma questão social também. E, então, assim, causa animal é muito amplo. O poder público, os políticos, eles têm que começar a ver a causa animal dessa forma, proteção animal de uma forma mais ampla, não só ali aquela questão da problemática do maltrato e tudo mais, que é muito grave, né? Mas, né, num todo.
É interessante você tocar nesse assunto dos maus tratos também, para a gente entrar num outro ponto aqui. Falar sobre os carrinhos de tração animal, né? A gente sabe que isso é uma coisa cultural, que vem lá dos tempos dos bisavós, que usavam os animais para transporte, ia levar para a escola, voltava, ia do sítio para a cidade, fazer suas compras. Hoje em dia a gente sabe que os carrinhos não são bem assim. As pessoas até abusam demais, colocam muito peso e tudo mais. Mas essa questão do não uso do animal para tração animal, para os carrinhos, vai acabar de vez? Ou seja, vai parar, não vai usar mais animal para nada? Porque a gente sabe que estruturalmente os animais podem carregar sim um carrinho, pode levar uma pessoa, duas, não pode levar tijolos, prédios, carros, né? Mas queria ver com relação a isso. Olha, na verdade, vem do tempo lá da Idade Antiga. Sim, isso vem lá atrás. Eu falo o que eu vi, né? Meus avós aí. Mas isso aí vem lá da Grécia Antiga, que eles degladiaram Roma, né? Tudo isso. Então, assim, a gente, né? Eles são animais fortes, né? E enfim, eu não vou ser aqui hipócrita, porque eu sou ativista, mais uma vez, né? A gente tem que respeitar algumas coisas aí. Só que espero sim que acabe. Para mim, todo animalzinho ficaria dentro de casa, na cama, no ar-condicionado. Eles sofrem, viu? Se não tiver ar, eles sofrem. Mas, falando sério agora, né? A maior dificuldade que a gente encontra nesse sentido é cultural mesmo. Justamente porque existem pessoas que vivem de carregar, que precisam da carroça para recolher. Dependem daquilo ali, né? É o ganha-pão. É o ganha-pão, recolhe reciclados e tudo mais. Mais uma vez eu vou bater na tecla. Fiscalização. Exato. Poder público tem que fiscalizar. Falta muitas... não falo nem a questão da lei, é a questão de fiscalizar mesmo, né? E assim, porque o animal, se ele estiver bem tratado, se ele estiver comendo direitinho... Vigoroso, forte. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu não sou contra as cavalhadas, eu não sou contra o animal que a pessoa vai montar e tudo mais. É uma questão cultural. E essa questão das carroças, não é de um dia para o outro que ela vai ser retirada. Precisa de política pública. E uma conscientização também, como a gente já falou sobre isso também, né? É necessário entrar nessa questão de consciência. Tudo é questão de conscientização. Só que precisa de política pública, porque essa questão não é da noite para o dia. O poder público, eu vou te dar o exemplo de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eles começaram, aí foi retirando, vai cadastrando os carroceiros, o poder público vem ajudando eles a tirar o animal, tirar a carroça do animal, e aí tem o cavalo de lata, né? Então, na verdade, é uma moto que tem uma carroça atrás, então não vai ter tração animal mais. Só que tem toda essa tramitação, e o poder público custeia, né, dá um subsídio, e aí eles vão pagando devagarzinho mas e tudo aí, mais. Você pode até continuar, só uma dúvida. O cavalo de lata, vamos dizer assim, só que o senhorzinho lá, de 80, 70 anos, que tinha o seu cavalo e carregava, andou sempre, ele não precisava de carta para isso, correto? Certo. Não precisa. Mas aí, com o cavalo de lata, ele vai precisar tirar uma carta. Ele vai precisar. Pega um senhor de 75 anos para tirar uma carta de moto hoje, Maísa. Concordo com você. Então, precisa, mais uma vez, da fiscalização para ver se esse animal não está sendo abusado, se não está carregando muito peso, se ele está recebendo alimentação, atendimento médico, veterinário e tudo mais. É o que eu te falei, eu não vou ser hipócrita. Não, eu entendo. Quero o melhor para eles. Exato. Mas tem essa questão cultural que a gente não pode fechar os olhos para ela. Cada caso é um caso. E essa fiscalização deveria ser feita por pessoas tarimbadas, ou seja, pessoas que realmente, vamos falar assim, pessoas que podem, veterinários, que podem realmente saber se aquele animal está com problema. Não é uma pessoa indicada ali. Vou pôr sempre meu primo ali. Não pode, tem que ser uma coisa... Tudo tem que ter uma cooperação. Exatamente. Então, tem que ter uma cooperação ali entre um fiscal de lei, com a autoridade policial que vai acompanhar, porque muitas vezes a gente é recebido de forma não muito agradável. Em qualquer lugar, né? E sempre acompanhado de um médico veterinário.
que é a única pessoa que pode laudar maus tratos e essas questões é o médico veterinário. Exatamente. Todos os resgates que eu fiz, todos, eu sempre fui acompanhada de uma equipe da polícia, às vezes era ambiental, às vezes era civil, e um médico veterinário, porque a gente podia estar na pior situação. Eu não sou capaz, a gente vai fotografar e tudo mais, mas quem vai falar realmente existiu maus tratos é o médico veterinário. Por mais que a gente tire dali, e a gente vai correr pro veterinário, em primeiro lugar. E é lá que ele vai falar, esse animal realmente foi abusado. Maltratado, Exatamente. foi abusado. Então, precisa ter essa cooperação. Ninguém consegue sozinho. Eu não posso chamar para mim todo tipo de responsabilidade. Não vou conseguir, não vou dar conta e não tenho competência para isso. Não, mas é legal quando você tem essas pessoas, você está respaldada por várias questões, né? São várias ações ao mesmo tempo e onde você não deixa fugir, né? Com certeza, porque o que pode acontecer? E existem casos, a justiça devolve o animal para o instrutor. Exatamente, porque você não tem as provas cabíveis com relação a isso. Um dos resgates mais bonitos que eu fiz em Franca, do Shih Tzu, o Chico, aconteceu mais ou menos isso. O vizinho viu ele, judiação, tava morrendo, amarrado num arame. Ele pulou o muro e pegou o animal. O tutor chegou, ficou sabendo, houve briga lá de vizinho, chamou a polícia. A PM, né, assim, eu acho que precisa ter um treinamento também, né, porque nem todo mundo sabe tudo. A PM pegou o animal e devolveu pro tutor. Aí a pessoa, acionaram a gente, nós chegamos lá, o animal nem tava lá. Eles tiraram o animal de lá, o animal ia morrer, a míngua. Aí depois de muita conversa e tato, né, aquele tato, se você me olha que nós puxamos a ficha corrida do cidadão, ele era mais fácil para ele entregar o animal. Ele trouxe o animal e entregou. Mas assim, quando eu coloquei ele na mesa da veterinária, ela falou, Maísa, eu não sei se ele vai sobreviver. Só de eu manipular ele não tem nem sangue para tirar sangue. Então, assim, era uma situação, sabe? O veterinário falou, mas eu tenho mais de 20 anos de experiência, eu nunca vi um caso de maus tratos da situação que estava aquele animal. Ele estava abandonado, né? Não devia comer, estava jogado, estava amarrado, não devia beber água, não tinha hidratação, nada. E vou te falar uma coisa, quando o tutor chegou, ele correu atrás do tutor. É aquela questão de agradecimento, de lealdade, caso Mas ele ficou muito tempo, assim, com medo de homem, ele sentia medo, e a gente viu ali que aquela família também precisava de ajuda, que era uma mãe... Era uma coisa estrutural também. Era uma coisa estrutural, que mais uma vez reafirma o que eu te falei, da teoria do link. Exatamente. Então, assim, o poder público, a política, os ativistas, as pessoas, num todo, tem que ter um olhar mais carinhoso para a causa animal. Sim. Um olhar mais responsável, um olhar mais carinhoso, com mais empatia, né? Porque acaba, de uma forma ou de outra, acaba respingando na gente. Entendi, com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui que é tal Pedro, acho que ele tá querendo comprar um cachorro, ele ficou meio com dúvida com relação a isso. ele falou assim, pergunta isso pra ela que eu quero saber. A gente também, com relação aos condomínios, né? O condomínio pode determinar que tamanho do cachorro que eu posso ter na minha casa? E ainda, se o meu cachorro começar a dar muito trabalho, começar a latir demais, causar muito problema, eu posso ser expulso do meu condomínio por causa do meu cachorro ou isso é ilegal? Determinar o tamanho do cachorro que você vai ter em casa não pode, mas você vai ter que cumprir as regras do condomínio, né? Então, por exemplo, se for um animalzinho pequeno, que não leve perigo para as pessoas que estão transitando nas áreas comuns, não tem, hoje não pode ser proibido, né? Mas aquele animal que late incessantemente, que é agressivo, que a pessoa... às vezes um Rottweiler, por exemplo, sem a focinheira, não pode, entendeu? Então, volto de novo, o seu direito começa onde acaba o meu, exatamente, né? Então, assim, não vai poder limitar, né, o tamanho do animal, nada, desde que não atrapalhe o próximo. Exatamente. E eu posso ser expulso? Se o meu cachorro ficar latindo demais, depende das regras do condomínio. Ah, pode. Você vai responder, sim. Você pode ser convidado a se retirar. Exato. E aí você vai recorrer, mas isso, a lei também está do lado dos condomínios. Vai, porque
se por um lado a gente conseguiu, né, essa grande vitória de poder, porque muitos condomínios não aceitavam animais, era aquela luta. Além não só isso, tem lojas também agora que aceitam. Lá no shopping, se você anda, tem várias lojas, você pode entrar com animal. Exatamente. É interessante, isso é São uma vitória friendly, legal, né? Exatamente, maravilha. Os pet friendly. Eu falo assim, eu fico muito chateada ainda com alguns estabelecimentos que a gente chega e tem um negocinho assim na porta. Amarra aqui. Dá uma vontade de chamar o dono, falar, eu vou amarrar sua mãe aqui pra ver se ela fica, porque aí tá vendo, eu não consigo, eu tento ficar. Eu juro que eu tentei. Eu tento ficar. Não, mas bonitinha, mas é legal. E é uma vitória essa questão dos condomínios aceitarem os animais hoje em dia e também. E as lojas também terem isso, porque, como a gente disse, faz parte da família, né? E aquilo ali. Nossa, esses dias eu tava entrando numa farmácia e aí o Luigi tava comigo, ele foi entrando, a mocinha correu. Eu posso segurar ele pra você? Eu percebi que ela não queria que eu entrasse. E aí eu falei, não pode segurar ele, não. Mas daquilo ele já olhou pra ela, assim, sabe? De um jeito, porque não pode chegar perto de mim, né? E aí o gerente viu e falou, não, ele tá acostumado, deixa ele fica com ela, não tem problema. Não, deixa que vai ficar pior o molho que o peixe, Nossa, né? tadinha, ela ficou tão sem graça. É que às vezes falta também... Quando a pessoa começa, talvez ela era nova até. E ela não sabia como funcionar. Exatamente. Faltava do gerente ter ensinado ela antes. Depois eu conversei com ela. Falei, olha, ele não fica, ele é meu cão de apoio emocional. Aí ela fala, não, tá, entendi. Sim, tadinha. Falta mesmo informação. A falta é isso que a gente falou, né? A falta de ter essa informação, da conscientização, de tudo isso. Porque Exatamente. hoje em dia, o cachorro, ele não é só um pet, né? Ele é seu amigo, seu parceiro, ele tá ali em momentos difíceis, vai te ajudar muito mais que muitas pessoas aí, né? Então hoje, essa questão de conscientização precisa ser vista com relação aos animais. E não é só os cachorros, não. Tem gato, tem calopsita que eu falei pra você, que as pessoas vivem e como eles entendem e como eles conhecem, né? Você sabe que eles não são mais só um petzinho, né? Ele tá ali pra te ajudar mesmo, porque você sabe, você tem uma resposta dele. Não, a sensibilidade do animal é incrível. É incrível, sabe? Assim, as pessoas têm um pouco de preconceito, por exemplo, com gato. Eu adoro gato. Morro de vontade de ter, mas os meus cachorros não me permitem. Então, assim, eu tenho as amigas que são gateiras e elas postam ali o dia a dia com os animaizinhos, sabe? E eles também têm essa percepção de quando a pessoa não tá bem ou quando tá muito feliz. Então, eles vão chegando, vão se aninhando. Gente, aquilo traz um conforto. Eu acho que essa questão do gato é que o gato é um pouco mais individualista, né? Ele é mais individualista. Ele é independente. O cachorro é mais amoroso, não que o gato não seja, mas existe uma diferença entre os dois, né? O gato, você sabe que ele gosta, mas ele é mais individualista. Fala assim, hoje eu gosto de você, mas não me dá muito trabalho, não. Eu continuo gostando, mas eu vou te dar um tapinha se me incomodar. Não, ele é engraçado, né? Ele fala que ele parece aqueles que a gente tá de saco cheio, vamos dizer assim, né? Não me irrita muito, não, que eu gosto de você, mas não me dá trabalho, né? Não, o gato é engraçado. O gato é engraçado. O cachorro é mais sensível. Mas o cachorro é mais bonzinho. Mas Maísa, maravilha essa conversa com a gente. Eu queria pedir pra você, se tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tocou aqui em algum assunto, alguma coisa que você gostaria de falar pra gente com relação a isso. Olha, eu acho que a gente abordou vários temas, né? Foi muito legal, muito importante. A gente entra nessa questão da informação, levar informação para o público. Eu tô sempre aberta, sempre disposta a ajudar nesse sentido. Gosto muito. E peço, né, assim, para administração pública num todo, que olhe com mais carinho para os animais, que as pessoas tenham mais empatia na relação da questão dos fogos e que também não custa nada colocar um potinho de água na porta de casa, tá muito calor, e os animais que estão na rua, eles não estão ali porque eles querem, né, de alguma forma eles foram abandonados. E aí, eu acho que não custa nada você ter um potinho ali de água na rua, uma ração, andar com uma ração no carro, enfim. E se você não gostar, é um direito seu, mas não maltrata. Sim. Né? Então, respeita também, porque se teu filho tá vendo isso, amanhã ele vai seguir seu caminho não é bom, né? Exatamente. E aí ele vai aprender que pode maltratar as pessoas, os animais, e aí
você pensa que vai ser um idoso amanhã. Então... Começa maltratando os animais e depois acha que não tem nada errado, maltrata pessoas, quem seja que for. Exatamente. O Classe Pet está aí para Exatamente. todo mundo que quiser divulgar o animalzinho que está perdido ou que está para adoção. A gente tem duas páginas. Duas páginas diárias, na verdade. No Jornal Verdade, que é um trabalho, eu falo assim, que eu tenho muito orgulho, muito carinho com esse jornal, que abriu as portas, que abraçou a causa mesmo de uma forma tão bonita que eu vejo que hoje os outros começaram a fazer. A gente foi primeiro, né, Maísa? Aí as pessoas vêm, mas a gente tá por aí. Mas é bom, eu falo Quanto assim, mais melhor, né? Exatamente. Tipo, pra ajudar a causa. O importante é levar informação, educar a população. E o Verdade Pets, que é uma vez por semana, né? Agora a gente tem aí também a família multiespécie, que a gente quer divulgar, que é aquela família que trata um animalzinho como um membro da família. É a coluna social dos pets, vamos dizer assim, né? Vamos publicar aí as famílias E pets. tem sempre uma dica importante, né? Sobre direito animal, para poder ajudar aí no que for possível. No mais... Nós estamos aí, você sabe. Inclusive, o jornal que está hoje, que você está recebendo nesse sábado aqui, da edição de hoje, já tem esse assunto interessante com relação a isso. No Verdade Pets, né, Maísa? Tem sim. Vale a pena ler. Maísa, é um prazer receber você mais uma vez aqui no nosso Pode Ver, o podcast do Verdade. E quando quiser voltar, estará aberto para você. Tá? Muito obrigada, viu? O prazer foi todo meu. Obrigado, Maísa. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Fique curtindo a gente na programação. Tem outros podcasts que você pode acompanhar aqui no nosso canal. E é um prazer ter você por aqui. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê.